Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar nossa aula de Ciências Humanas e História, tá? Vamos continuar conversando um pouco sobre a unidade, os povos e as culturas, tá? Hoje, então, eu vou utilizar um material de apoio para a nossa conversa, certo? Então, vamos lá. Continuando essa questão dos povos e as culturas, ok? A gente vai recapitular um pouco da aula passada, né? A gente estava conversando um pouco sobre esses primeiros seres humanos que vão surgir lá há cerca de 200 mil anos na África, né? Os chamados nômades. Eles então vão se espalhando, né? Da África para as regiões do planeta. Se lembram disso? Esse processo ele vai começar lá há 70 mil anos atrás e vai durar pelo menos 50 mil anos, ok? E aí a nossa aula anterior foi então construída a partir dessa pergunta, e aí eu fui trazendo para vocês questões, né? A pergunta foi a seguinte: mas afinal, quem são esses grupos chamados de nômades? Então a gente entendeu que esses grupos são grupos que não possuem território fixo e que se mudam tão constantemente, né? Eles sempre procuram se fixar, né, a sua permanência ali por um determinado tempo, fixar não, a permanência por um determinado tempo ali desses povos estão atrelados, então, à capacidade de extração de alimentos da natureza, né? Então, o que a natureza tem para oferecer para eles, então eles ficam um determinado tempo, e que eles não se preocupavam com construções e habitações que durassem muito tempo, porque eles não ficavam ali durante muito tempo, né? Eles ficavam até acabar o alimento e aí continuavam sua jornada, certo? A gente viu também que com o passar do tempo, alguns povos nômades, então, aprenderam a plantar cereais e frutas e que também aprenderam a domesticar e produzir alimentos, domesticar animais e produzir alimentos e perceber que esses animais também podiam ajudar na lida com a terra, né? A partir desse momento, então, eles não precisavam mais se locomover porque eles já sabiam que a terra podia ali, eles podiam ficar ali porque eles sabiam que plantando, né, e cultivando a terra eles podiam sobreviver. Então, eles não começaram a ficar ali fixos e não se locomoviam mais em busca de alimentos. E aí, então, esse povo que, né, vivia andando por aí à procura de alimentos, vai mudar totalmente, vai abandonar aquele estilo de vida nômade, né? Sendo assim, então, essa agricultura e a pecuária, que é o que a gente falou lá, lida com a terra, né, e com os animais, vão surgir e transformar pouco a pouco os povos nômades no que a gente vai chamar de sedentários, certo? A ocupação, então, de espaços distantes, diferentes, fez com que esses povos, né, fossem diferenciando um dos outros, se lembram? Eu conversei com vocês que um povo não é igual ao outro, né? Se ele está num lugar mais frio ou num lugar mais quente, o modo de lidar com a terra, o modo de viver ali vai ser diferente, tá? E aí, assim, começou a surgir as próprias culturas, né? As culturas diferentes, né? Esse processo de expansão do planeta, então, teve várias questões bem importantes que a gente trabalhou na aula passada. Dentre as questões bem importantes, tá lá que esses grupos humanos, então, desenvolveram uma técnica bem importante, né? Se a gente consegue entender um pouco mais, com detalhes, como era o cotidiano e a vida desses povos, é graças a essas técnicas que foram desenvolvidas por esses povos de desenho e imagens nas paredes de cavernas e rochas, né? As conhecidas pinturas rupestres, tá? Mas, então, a nossa aula de hoje, ela tá aqui esse diálogo vai surgir a partir dessa imagem que também está no livro de vocês. Então, depois de assistir essa videoaula, vocês vão se deparar com o livro, e no livro também tem essa imagem, tá? Então, prestem bem atenção que aquilo que eu estou falando aqui vai ser exigido de vocês um pouco lá na atividade do livro. Então, aqui, terminando, então, essa questão dos povos nômades, claro que a gente conversou, né, em aulas passadas, que existem ainda atualmente os povos nômades que não acabaram, né, ainda existem, mas não é o estilo de vida predominante. E que, pouco a pouco, então, esses povos nômades, né, que tinham que se locomover o tempo inteiro para sobreviver, para achar comida e tal, entendem que conseguem sobreviver mexendo na terra. E aí, então, surge os sedentários, né?
Então, com a sedentarização, as populações então começam a construir casas e outros edifícios, né, mais resistentes. Então, lá no primeiro momento eles não se preocupavam com isso. Agora eles já começam a se preocupar. Então, começam a construir casas mais resistentes, né, de madeira, de barro, de pedra, enfim, né. Foi nesse período, então, que surgiram as pequenas aldeias, tá? Exemplo de uma aldeia nesta imagem que vocês estão vendo aqui nesse slide. Nesses povoados, né, os espaços eram organizados em casas para morar, depósitos para alimentos, né, tanto do ser humano quanto dos animais, os estábulos para os animais poderem ficar e tudo mais, né, abrigar os animais. Esse processo ocorreu em várias regiões do mundo, tá? Principalmente na América Central, na China, no Oriente Médio, mas cada povo, tá, interagia de forma diferente com a natureza. Você lembra que a gente falava que o jeito que um povo vai lidar com a terra e vai lidar com a natureza é diferente do outro. Por quê? Porque um tá lá numa região mais fria e o outro numa região mais úmida, ou numa região mais quente. Então, o jeito que lidavam era diferente um do outro, tá? Em alguns lugares, por exemplo, mais secos, os campos precisavam ser irrigados, né, molhados. Em lugares mais úmidos, precisavam ser drenados, né, tirar o excesso de água do solo. Nas regiões mais frias, as casas, então, precisavam ser mais protegidas e os mantimentos armazenados para o inverno, né? Então, são formas diferentes de lidar com a natureza, né? Os homens aprenderam a lidar com ela. Bom, olhando para essa imagem, a gente consegue perceber, né, uma organização de uma aldeia, né? Então, essa imagem, ela é uma ilustração, né? Ela não é uma foto, então não é algo fidedigno, né? Isso não aconteceu de verdade, é algo baseado. Então, estudiosos que trabalham sobre esse assunto produziram essa ilustração baseado no que eles estudaram, né? Então, essa imagem é a imagem de uma aldeia, e aqui nessa imagem a gente consegue ver todas as etapas de um processo agrícola, né? Todas as etapas da agricultura. Então, tem lá a plantação, né? Aí vão lá, tem a colheita, aí aqui tratando os grãos, certo? Então, tem várias etapas desse momento agrícola, ok? Isso? Ali vai ter o plantio, vai ter o cuidado com a terra, a colheita e as organizações desse movimento agrícola. Conseguem compreender isso? Depois que vocês vão poder olhar essa imagem de novo lá no livro de vocês, vai ficar um pouco mais claro a imagem, tá? Então, essa imagem nada mais é do que a representação das etapas agrícolas de uma aldeia, tá? Bom, com o surgimento, então, da agricultura, se permitiu, então, que agrupamentos humanos aumentassem bastante, tá? E aí, então, por isso, essas primeiras aldeias e cidades, né? Inicialmente, as primeiras aldeias, elas formam um pequeno número de pessoas, tá? Mas, geralmente, membros de uma mesma família, né? Que viviam e trabalhavam juntos, enfim. Hoje, nas nossas sociedades atuais, a gente sabe, né, e compreende que a sociedade ela é formada por um número muito grande de pessoas, né? O Brasil, por exemplo, é um país que tem mais de 207 milhões de pessoas, segundo a estimativa do IBGE. No passado, quando ainda, por exemplo, predominava o nomadismo, os grupos humanos, eles eram formados aproximadamente por 50 pessoas. Então, olha a discrepância, olha a diferença, né? As pessoas desses grupos nômades de mais de 100 mil anos atrás, elas trabalhavam juntas para se alimentar, para se proteger, né? Acreditava-se também que esses grupos, os nômades, né, tinham líderes. E esses líderes, eles podiam ser caçadores, guerreiros, né? Os mais habilidosos eram os líderes dos grupos nômades, né? Os líderes, eles não podiam tomar decisões sozinhos. Eles estavam ali liderando e tudo mais, mas eles não tomavam decisões sozinhos. Eles precisavam consultar os outros membros do grupo também para poder tomar decisões, tá?
Quando os grupos humanos, então, se tornam sedentários, o número de pessoas começa a crescer. E aí, então, foram se desenvolvendo novas formas de tomar decisões e criando novas tarefas para esse funcionamento das comunidades, tá? Ok, isso? Bom, seguindo. Uma das principais consequências, então, do crescimento das cidades foi a divisão da sociedade, tá? Até então, né, os grupos humanos, eles realizavam todas as tarefas necessárias para a sobrevivência. Então, eu podia plantar, e aí, se precisasse, eu colhia, se precisasse, eu ia lá e fazia comida, se eu precisasse, eu ia lá e cuidava dos animais, então eu podia fazer qualquer coisa, tá? Porém, como existiam mais pessoas na cidade, essa população foi aumentando, tornou-se, então, necessário organizar as tarefas de outra forma, tá? Foi assim, então, que começou a surgir as primeiras profissões humanas, tá? Então, as primeiras profissões humanas começou a surgir aí com esses povos sedentários. Algumas pessoas, então, passaram a se dedicar, por exemplo, ao artesanato. Então, se eu era boa em fazer artesanato, eu fazia artesanato. Se eu era boa em plantar, eu ia lá plantava. Se eu era forte e aguentava mais tempo lá fazendo a colheita, eu fazia isso. Ah, se eu era boa em fazer roupa, né, costurar, eu era costureira, tá? Por isso, a vida na cidade, então, deixou de ser igualitária. Não era mais igual. Cada um tinha uma profissão, cada um fazia uma coisa diferente, não era igual. Então, essa vida começou a deixar de ser igualitária. E lentamente, então, as pessoas começam a se diferenciar. Aí, tendo essa criação dessa diferença, né, como a sociedade não era mais igualitária, então começa a ter essa questão de aqueles que eram mais importantes do que os outros, né? Então, o cara que planta é mais importante que o que colhe, não sei, sabe? É só uma ideia para vocês entenderem que, acabando a sociedade igualitária, começa a surgir a divisão da sociedade e começa a surgir a hierarquia, né? Então, vai ter pessoas mais importantes do que as outras, certo? Essas primeiras cidades aí que a gente está conversando, né, vão surgir lá na região chamada de Mesopotâmia, tá? E elas eram independentes, essas cidades. Por exemplo, não é que nem agora no Brasil, que existem várias cidades, vários estados, e que a gente depende de um governo, que é o governo federal, tá? Essas cidades lá, chamadas de Mesopotâmia, elas eram independentes, isso é, elas não dependiam uma da outra, tá? Elas não estavam unidas por um único poder que nem a gente tá bom? Elas eram independentes. Cada um governava e fazia do jeito que queria na sua cidade, certo? E aí, não tinha um governo central, né? Então, algumas cidades possuíam reis, funcionários, soldados e outras pessoas que ajudavam o governo daquela cidade a botar ordem, a criar leis, né? A cobrar impostos. Diferente da outra talvez já não tivesse tantas pessoas assim. Então, cada cidade tinha um jeito de lidar com o governo, tá? Governava de forma diferente, não, mesmo estando na mesma região. Alguns estudiosos, então, vão definir esse conjunto de pessoas, né, que estão ali para ajudar na cobrança de impostos, na criação de leis, na ordem, né, para ajudar o governante a fazer essas coisas. Muitos estudiosos vão chamar isso de cargos dessas pessoas e cargos, né, de Estado, tá? Nesse período, então, lá por volta de 5.000 anos atrás, os mesopotâmicos, então, vão desenvolver a escrita, tá? E vai se tornar, então, muito importante, porque a escrita vai surgir como necessidade. Por quê? Porque como eles cobravam impostos, né, eles tinham que controlar esses impostos pagos, eles precisavam de um jeito de registrar que o fulano de tal pagou o seu imposto. Tá? E aí, então, começa a surgir a escrita, certo? Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem, então, de grandes edifícios, tá, religiosos, que atualmente estão lá na região chamada a região do Iraque, né? Foram construídas, né, 3,5 mil anos atrás, ok? E aí eu trouxe para dar uma ilustrada para vocês ilustrar para vocês como é que era essa organização, assim, olha como eles eram evoluídos,
Olha as construções, né? Nessas sociedades da Mesopotâmia, já bastante organizadas, né? O governante tinha grande poder. Porém, em muitas delas, surgiram outras formas de organização de governo, tá? Em que o poder do governante tinha limites. Então, o governante não mandava em tudo. Os gregos, por exemplo, foram um povo que surgiu lá por volta do século XII antes de Cristo, na Europa, e eles viviam em cidades independentes, existiam formas variadas de governo. Na cidade grega de Atenas, por exemplo, parte da população participava do governo, tá? Por meio de assembleias e votos. Esse tipo de organização política foi chamada de democracia, apesar de nem todo mundo poder participar, tá? Então, hoje, a gente vive num país democrático, né? Que tem como base política a democracia. No Brasil, todo mundo pode votar, certo? Todo mundo. Independência da crença religiosa, cor da pele, opção sexual, qualquer pessoa pode votar. Na Grécia de Atenas, não tinha um governante só, o povo votava através de assembleias as decisões das coisas, mas não era todo o povo que podia. Então, os analfabetos, os pobres, que não tinham muito dinheiro, né, não podiam, certo? A ideia de democracia na Grécia Antiga não era a mesma de hoje, tá? Em que todos os cidadãos têm o direito de participar das escolhas políticas, mas foi um dos primeiros exemplos que a gente tem de regime democrático, como eu disse para vocês agora, né? Hoje no Brasil a democracia todo mundo pode votar, mas lá na época da Grécia Antiga, né, só votava quem tinha poderes aquisitivos altos, né? Então não era todo mundo que votava. Então essa ideia de democracia da Grécia Antiga não é igual à nossa, mas ela foi importante como um alicerce para montar aquilo que a gente entende por democracia hoje, certo? Bom, no Brasil, né? No Brasil, que a gente se encontra hoje, nem sempre foi assim, certo? Antes da chegada dos europeus, por exemplo, os indígenas eles desenvolviam sua vida social de forma bem organizada e variada. Muito embora os europeus tivessem chegado aqui no Brasil e dito que a forma como os indígenas se organizavam, né, o jeito como eles viviam não era certa porque não era igual a deles, não quer dizer que eles estavam certos, os europeus, certo? Não, os indígenas eles tinham um jeito de se organizar variado e diferente, mas não era um jeito errado, e continua não sendo, é o jeito deles, certo? A organização dos povos indígenas era bem diferente daquela que existia na Mesopotâmia, que eu falei para vocês agora, né? Em alguns povos, como o Tupinambá, por exemplo, os chefes de família se reuniam e tomavam as decisões, né? Enquanto em outros povos, quem tomava a decisão era um governante. Qual era o governante? O cacique, né? Os povos indígenas, então, vão criar uma forma de sociedade que não precisava de um Estado, como lá na Mesopotâmia precisava, né? Lembra que o Estado nada mais é do que lá o governante e todas aquelas pessoas que ajudam, né, o governante a criar as leis, a cobrar os impostos, a pôr ordem. Os indígenas não vão precisar disso, né? Os indígenas, eles não precisam de um Estado, eles vão ter o jeito próprio deles de governar a aldeia deles, né? Todos trabalhavam juntos, né, para a produção de alimentos, dos objetos que necessitavam, ainda que homens e mulheres tivessem papéis diferentes. Todos trabalhavam, tá? Bom, tá, professora, mas se você disse lá que lá na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, já se tinha registro do que a gente chama de democracia, você diz, né, que a democracia da Grécia Antiga não é a mesma do Brasil, como é essa democracia, então? Qual é a diferença? Bom, a forma de governo atual do Brasil é a democracia, só que não é a democracia tal qual era lá na Grécia Antiga, né? Essa democracia tem uma diferença.
Dentre elas, é que na democracia atual do Brasil, todo mundo tem direito a voto, dependente se tiver dinheiro ou não, certo? Claro que essa forma de governo do Brasil, ele vai surgir nas experiências passadas da Mesopotâmia, mas não vai ser igual, tá? Mas esse jeito de democrático da atualidade tem algumas características, tá? Dentre elas, o quê? Que o governo, então, vai contar com um representante, né, eleito, e com funcionários para administrar, então, essa população que vive em seu território. Então, lá o presidente e todo um bando de pessoas e funcionários eleitos, governadores, vereadores, tudo mais, tá? Os representantes da população, eles criam regras, leis e direitos, tá? Para todos os cidadãos, para todo mundo do país. Então, todo mundo tem os mesmos direitos, as leis é para todo mundo, né? As regras são para todos. E isso serve, então, para evitar conflitos, é para ser, tá? É para evitar conflitos, disputas e favorecer o bom convívio entre as pessoas. Então, para a gente poder conviver bem, existem essas regras, leis e direitos. Claro que não vamos entrar no mérito de que nem sempre todas essas regras, todas as leis, todos os direitos são cumpridos, tá? Os governantes, então, eles devem manter a ordem da comunidade, garantir o bem-estar de toda a população, né? Garantir também que todos tenham seus direitos respeitados e que todos colaborem para o funcionamento do país. De novo, repito, não estamos aqui no mérito de dizer se isso acontece ou não, mas é assim que tinha que ser a democracia, tá? Então, a organização política que existe no Brasil hoje, ela é democrática, tá? Tem como fundo lá a democracia da Mesopotâmia? Tem, tá? Mas não é tal qual aquela, tem algumas modificações. E todos, então, nessa democracia, têm direito de participar da escolha, por exemplo, do presidente e dos demais governantes, como a gente já sabe faz, né? Lá na maquininha, vai lá, vota. Então, todo mundo, independente se tem dinheiro ou não, certo? Bom, para a aula de hoje, é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Depois de vocês assistirem essa videoaula, vocês, então, vão ir lá para o livro de História, mas antes de ir para o livro de História, vocês vão acessar a próxima aula que eu botei no portal para vocês, e aí lá tem as páginas que vocês têm que trabalhar. Essas páginas estão totalmente baseadas no que eu falei aqui para vocês nessa aula. Antes de toda a questão, tem texto. Leiam os textos não estão lá para bonito, para enfeite, estão lá para ser lidos. E aí vocês vão ver que ao ler alguns dos textos, vocês vão conseguir se achar e entender das coisas que eu disse aqui, tá? Então, vocês vão, na próxima, agora acabar a videoaula, vão entrar no próximo documento da aula seguinte, da aula de hoje, vão olhar quais são as páginas e vão abrir o livro de história. Lá vocês vão se deparar com leituras importantes que vocês precisam fazer, e aí, perguntas para responder, certo? Tem algumas questões que pede para ajuda do professor, tá? Mas é como eu já ajudei vocês falando aqui na aula, vocês usam aquilo que eu disse aqui para tentar elaborar a resposta às perguntas de vocês, certo? Então tá, a gente vai ficar por aqui. Eu vou depois disponibilizar esses slides lá no portal do aluno, como eu fiz com a aula online na semana retrasada, e aí vocês podem acessar um pouco. Não tem muito texto, mas se vocês quiserem olhar as imagens para se lembrar daquilo que eu disse, vocês podem, certo? Combinado? Então tá. Bom ver vocês de novo, bom conversar com vocês, muito embora sozinha, mas vocês. Esse foi feito com carinho, foi feito com bastante esmero. Espero que ajude vocês e contribua para o estudo de vocês. Certo? Para a apresentação aqui. Beijos e até a próxima aula.